Olá, boa noite. Boa noite. Cândido Vacareza, ex-líder dos governos Lula e Dilma, é preso na Operação Lava Jato. Na casa do ex-deputado foram encontrados mais de R$120 mil e relógios caros. O publicitário Marcos Valério depõe na Polícia Federal no caso do mensalão Tucano. Ele aceitou delatar as fraudes do mensalão do PSDB em troca da redução de pena. Um pediatra de São Paulo é condenado pelo crime de pornografia infantil. Antônio Fauzi Aidar já cumpre pena, mas o Conselho Regional de Medicina mantém o registro dele. Na Espanha, emoção na homenagem às vítimas do atentado terrorista. Multidão faz 1 minuto de silêncio em Praça de Barcelona. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O Jornal da Gazeta, edição das 10, começa com uma reportagem exclusiva. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo mantém ativo o registro de um médico condenado por pornografia infantil. O pediatra Antônio Fauzi Aidar passou a cumprir a pena recentemente em regime semiaberto em Tremembé, no interior paulista. A condenação foi de 6 anos e 2 meses de reclusão. O crime, obter e trocar registro de cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. O pediatra Antônio Fauzi Aidar, de 68 anos, ganhou o direito de responder em liberdade. O processo passou por várias instâncias, chegou ao Supremo Tribunal Federal e, passados quase 3 anos, no último dia 2, ele começou, enfim, a cumprir a pena na penitenciária de Tremembé 2, no interior paulista. A defesa chegou a reclamar que as regras do regime semiaberto não estavam sendo cumpridas, mas o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus. A operação da Polícia Federal que o levou para trás das grades começou em 2008, a Carrossel 2. A investigação identificou usuários de computador que baixavam e compartilhavam vídeos com imagens de abuso sexual infantil. Antônio Fauzi Aidar estava entre os suspeitos. No computador dele, apreendido na residência, foram encontrados 75 vídeos que sugeriam conteúdo pornográfico com menores. Registros de sites e mídias externas, como um DVD gravado em casa, também indicavam conteúdo criminoso, mas o material foi apagado, deixando poucos rastros das imagens em si. O perito da polícia conseguiu recuperar 2 vídeos. Aos olhos da lei, a prova de envolvimento com pedofilia. Já são 6 anos desde o início do processo e durante todo esse tempo, o médico Antônio Fauzi Aidar continuou livre para exercer a função de pediatra. Ele tentou tornar a sentença sigilosa, inclusive para os colegas de profissão, até que tivesse recorrido a todas as instâncias. Mas a Justiça negou esse pedido e enviou as informações para o CREMESP, que até agora, mesmo depois da condenação de não cabe mais recurso e com ele preso, não cassou o registro do pediatra. Antônio Fauzi Aidar tem cerca de 40 anos de profissão e já trabalhou em grandes hospitais. Chegou a ter a própria clínica em sociedade com outros médicos em Endereço Nobre de São Paulo. Quando foi condenado em 2014, a parceria foi desfeita, mas ele ainda consta na lista de médicos de algumas instituições. Nós tentamos agendar uma consulta. Não, ele não trabalha mais aqui. Não trabalha mais? Não, já se aposentou faz alguns anos. No entanto, o registro de Antônio Fauzi Aidar no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo segue ativo. Em nota, o CREMESP afirma que instaurou sindicância deste caso em 2014, a partir de denúncia encaminhada pela Justiça Federal. E informa que depois de extensa investigação, não foi constatado indício de infração ética praticada pelo médico no exercício da profissão. A sindicância no CREMESP foi arquivada em 2016. A nota diz ainda que, diante do julgamento proferido pela Justiça, o CREMESP vai solicitar acesso aos autos para verificar se há fato novo que enseja a reabertura de sindicância contra o médico. E se comprovada sua culpabilidade, o profissional receberá uma das 5 penas disciplinares aplicáveis, previstas em lei, que vão de advertência confidencial à cassação do exercício profissional. O Conselho esclarece ainda que a Justiça Comum e o CREMESP são instâncias distintas e tramitam com independência. E reconhece que crimes como pedofilia e assédio sexual são práticas incompatíveis com o exercício da profissão médica. Nós entramos em contato com a defesa de Antônio Fauzi Aidar, mas o atual advogado do médico não quis nos atender. Nos autos, o médico se declarou inocente. Afirmou que, ocasionalmente, acessava sites na internet a respeito do assunto, somente a título de curiosidade.
e afirmou ao juiz não ter feito download de forma consciente de vídeos ou material contendo pornografia infantil e que, se tivesse baixado os arquivos desse tipo, os teria apagado prontamente. O perito foi categórico ao afirmar que o programa de download depende da escolha do usuário para definir os arquivos a serem baixados e que houve a escolha dos 75 arquivos com nomes explicitamente relacionados à pornografia infanto-juvenil. A defesa chegou a alegar que o computador do médico tinha sido acessado remotamente, mas o perito comprovou que havia também um registro da gravação do material baixado em um HD externo e em um DVD, operação que exige a presença física da pessoa. O médico garantiu que, em casa, ele era o único a mexer no aparelho. E agora, outro caso, o de Roger Abdelmaci, sentenciado a 181 anos de prisão. Hoje ele voltou para o hospital penitenciário. Esta é a 6ª vez em menos de 2 meses que a justiça determinou um novo rumo para o ex-médico condenado por 48 estupros de pacientes. Ele havia sido liberado para cumprir a pena em casa por problemas de saúde, mas a justiça considerou que ele não pode ficar em casa sem tornozeleira eletrônica, porque tem um histórico de fuga. Depois de um dia de terror em uma das regiões mais turísticas de Barcelona, a polícia espanhola conseguiu evitar mais um massacre, dessa vez em Cambrils, a 120 quilômetros de Barcelona. A polícia acredita que um dos terroristas mortos nesse episódio seja o motorista da van que atropelou uma multidão na capital catalã. Já de madrugada, um carro com 5 terroristas chegou a atropelar pedestres e alguns policiais que reagiram ao ataque com disparos. 4 agressores morreram, mas um conseguiu escapar. Um vídeo divulgado hoje mostra o momento em que a polícia atirou contra o 5º terrorista. Nas imagens, os policiais dão ordens para que o homem pare. Depois de alguns disparos, ele cai no chão, mas volta a se levantar e tenta fugir. Nesse momento, há novos tiros e o homem cai no chão. Todos os terroristas portavam armas brancas e falsos cintos explosivos. Entre eles estava Moussa Oukabir, irmão de Driss Oukabir, um dos detidos ontem. Ele é considerado um dos suspeitos-chave, já que uma das linhas de investigação é de que o jovem de 17 anos teria usado os documentos do irmão, Driss, para conseguir alugar a van. Em outra cidade da Catalunha, Ripoll, a polícia prendeu mais 2 marroquinos por suspeita de ter vínculos com os atentados. Segundo a polícia espanhola, a explosão em uma casa na cidade de Alcanar, na quarta-feira, impediu que o atentado em Barcelona fosse ainda maior. As autoridades afirmam que os terroristas preparavam bombas que seriam usadas no ataque na região de Ramblas. Mas os planos foram frustrados com a explosão do material que estava na casa. Então o grupo mudou de planos e decidiu fazer um atropelamento em massa. As autoridades espanholas informaram que a maioria dos 130 feridos e 13 mortos no atentado de ontem em Barcelona é de estrangeiro. Há pessoas de pelo menos 35 nacionalidades. De acordo com o Itamaraty, ainda não há brasileiros entre as vítimas. Pelo menos 13 cidadãos da Alemanha, 2 da Itália, 1 da Bélgica e 26 da França estão entre as vítimas do ataque nas Ramblas. Pessoas de outros países, como Argentina, Peru, Austrália, China, Cuba e Venezuela, também foram identificadas. Pelo menos 3 espanhóis morreram no atropelamento. A região onde o atentado ocorreu ontem foi tomada por homenagens às vítimas. Mais de 100 mil pessoas fizeram um minuto de silêncio na Praça da Catalunha. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, estava presente. O ato terminou com gritos de "não temos medo". No ataque em Cambrils, além dos terroristas, uma mulher também morreu. A identidade e a nacionalidade dela não foram divulgadas. Outras 6 pessoas ficaram feridas, sendo 3 policiais. Na Finlândia, um ataque com faca deixou pelo menos 2 mortos e 6 feridos. O ataque aconteceu a cerca de 150 quilômetros da capital Helsinki. Um suspeito agressor foi baleado na perna na troca de tiros com a polícia. As vítimas não foram identificadas. O nível de ameaça terrorista do país foi elevado em junho pelo Serviço de Inteligência finlandês, mas a autoria da ação ainda não foi divulgada.
As autoridades pediram para que as pessoas evitem o centro da cidade. Aqui no Brasil, a Polícia Federal deflagrou 2 fases da Operação Lava Jato e prendeu Cândido Vacareza, ex-líder do governo nas gestões dos petistas Dilma e Lula. Em São Paulo, na casa do ex-deputado, hoje filiado ao Avante, foram encontrados R$122 mil em dinheiro. Essa é a primeira vez que a Polícia Federal realiza 2 fases da Operação Lava Jato ao mesmo tempo. Ao todo, foram cumpridos nas 2 operações 46 mandados judiciais nas cidades do Rio de Janeiro, em Santos, no litoral paulista, e em São Paulo. 29 de busca e apreensão, 11 de condução coercitiva e 6 de prisão temporária. Entre elas, a do ex-deputado federal Cândido Vacareza. Cândido Vacareza foi preso no seu apartamento aqui na Moca, na zona leste de São Paulo, e levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba. O ex-deputado é suspeito de receber ao menos $438 mil em propinas de contratos da Petrobras até 2011. Com ele no apartamento foram apreendidos cerca de R$122 mil em dinheiro. Hoje, o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, determinou o bloqueio de até R$6 milhões das contas de investigados da Operação Abate, entre eles Vacareza. As investigações que deram origem às operações de hoje tiveram início a partir da delação premiada do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O delegado da Polícia Federal, Igor Romário de Paula, afirmou que as 2 novas fases da Lava Jato foram deflagradas de forma simultânea para otimizar recursos que não estão sobrando. Segundo ele, as 2 etapas poderiam ter ocorrido em dias diferentes, mas a PF optou por usar os mesmos agentes. Quando eu falo em otimização dos recursos, não é porque eles faltaram. Não houve ordem para limitar recursos ou faltou recurso e a gente foi obrigado a fazer ao mesmo tempo. Nós estamos trabalhando numa perspectiva de que os recursos para o Ministério da Justiça, como para todos os ministérios, estão escassos e a gente tem que, usando um jargão antigo, fazer mais com menos. A defesa de Cândido Vacareza disse que ele nunca intermediou qualquer tipo de negociação entre empresas privadas e a Petrobras e destacou que a prisão foi decretada com base em delações contraditórias, algumas já retificadas pelos próprios delatores. Afirmou ainda que a busca e apreensão excedeu os limites da decisão judicial, confiscando valores declarados no imposto de renda e objetos pertencentes a terceiros sem vínculo com a investigação. O PT disse que não tem informações sobre o processo e que espera que o ex-deputado tenha a oportunidade de esclarecer a acusação. O Avante, antigo PTdoB, atual partido de Vacareza, afirmou que desconhece o processo e aguarda esclarecimentos para se manifestar depois. O publicitário Marcos Valério prestou um novo depoimento hoje à Polícia Federal de Minas Gerais no caso do mensalão Tucano. Segundo a polícia, ele estava sendo chantageado a não revelar segredos do esquema envolvendo políticos mineiros. Ele aceitou delatar as fraudes do mensalão do PSDB em troca da redução da pena. O publicitário foi ouvido na sede da Polícia Federal em Belo Horizonte. Foi chamado de novo porque pessoas que ele delatou estariam tentando obstruir a justiça. Marcos Valério é réu no processo que investiga o mensalão Tucano, considerado o embrião do escândalo petista. É acusado de ter usado as agências de publicidade dele para lavar R$3,5 milhões na época, desviados de empresas públicas de Minas Gerais para a campanha à reeleição do então governador Eduardo Azeredo, do PSDB, em 1998. Valério operava do mesmo jeito que no mensalão do PT. Recebia o dinheiro por meio de contratos fictícios de publicidade e emitia notas frias de serviços que não eram prestados. Azeredo, derrotado nas urnas, foi condenado a 20 anos de prisão, mas recorre em liberdade. Depois de quase 2 anos de espera, o Tribunal de Justiça de Minas marcou o julgamento de Azeredo na segunda instância para o próximo dia 22 de agosto. No começo de julho, Marcos Valério fechou acordo de delação premiada, na qual revela fatos novos e detalha o envolvimento de políticos no esquema.
Agora, a partir do serviço de inteligência, a Polícia Federal descobriu que pessoas citadas por Valério estariam tentando aliciar testemunhas, com o objetivo de invalidar a delação dele e, com isso, impedir novas investigações. O Marcos Valério foi intimado por delegados que estão trabalhando na colaboração premiada dele, com a finalidade de prestar alguns esclarecimentos sobre informações que foram obtidas de que testemunhas e pessoas envolvidas citadas na delação estariam movimentando com a finalidade de criar obstáculos, com a finalidade de não tornar efetiva a delação premiada do Marcos Valério. A delação premiada de Marcos Valério ainda precisa ser homologada pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele cita políticos que têm foro privilegiado. Um deles seria o presidente licenciado do PSDB, o senador Aécio Neves. Valério teria relatado o desvio de dinheiro em contratos quando Aécio era governador. O tucano já é investigado no Supremo, suspeito de agir para maquiar dados do Banco Rural em 2005, com a intenção de esconder o mensalão tucano da CPI no Congresso que investigava o esquema. A presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, determinou que todos os tribunais do país passem a informar os salários de juízes de forma detalhada, discriminando inclusive valores extras e verbas especiais. A nova determinação acontece depois de noticiado que magistrados do Mato Grosso estariam recebendo benefícios de mais de R$500 mil num único contra-cheque. Segundo determinação da ministra Carmen Lúcia, os tribunais de todo o Brasil passam a ter 5 dias após o pagamento dos funcionários para informar ao Conselho Nacional de Justiça sobre a remuneração paga aos juízes do país. A determinação acontece depois de vir a público mais um caso em que um juiz do Mato Grosso, Mirko Vincenzo Gianotti, recebeu num único mês mais de R$500 mil de salários. Além dele, outros 84 magistrados do Mato Grosso foram agraciados com valores superiores ao teto do funcionalismo público no último mês. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, informou que não houve autorização do órgão para pagamentos, que chamou de vultuosos. O corregedor pediu a suspensão de qualquer pagamento de passivos aos magistrados de Mato Grosso até que os fatos sejam esclarecidos pelo CNJ. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, derrubou hoje mais uma decisão do juiz federal Marcelo Bretas e mandou soltar os empresários Jacob Barata Filho e Lelis Teixeira. Os dois são acusados de pagar propina para políticos no Rio de Janeiro durante o governo de Sérgio Cabral, do PMDB. Por causa do novo habeas corpus em favor dos empresários, os procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro reforçaram o pedido para que Rodrigo Janot ajuize a ação de suspeição contra Gilmar Mendes nesse processo por ligações pessoais do ministro com a família de Jacob Barata. Gilmar Mendes foi padrinho de casamento de uma das filhas de Jacob Barata Filho, mas diz que não vai se declarar suspeito no caso por não ter, segundo ele, relações íntimas com o acusado. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Certas decisões dão ao Supremo Tribunal Federal a aparência de uma sucursal da casa da mãe Joana. A OAB requereu ao Supremo que obrigue o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a analisar um pedido de impeachment feito pela entidade contra Michel Temer. O caso caiu sobre a mesa de Alexandre de Moraes. Ex-ministro da Justiça de Temer, o magistrado deveria se declarar impedido de julgar essa matéria. Mas ele não se deu por achado. Alexandre de Moraes era subordinado de Temer até outro dia. Foi indicado por Temer para o Supremo Tribunal Federal. E a lei prevê que um juiz deve se declarar impedido de atuar em determinado processo sempre que há razões capazes de comprometer a imparcialidade do julgamento. Essa regra vem sendo solenemente negligenciada. Que o diga outro ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Expansiva, mãe Joana já não se contenta em dar expediente apenas no Congresso e no Palácio do Planalto. A veneranda senhora agora veste toga. Boa noite. Segundo a revista Veja, a apuração do Ministério do Desenvolvimento, o
constata que a ex-presidente Dilma Rousseff furou a fila do INSS com a ajuda de servidores para obter aposentadoria. Um dia depois dela ter sido afastada de vez do Planalto, em setembro, o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas, e uma secretária pessoal da ex-presidente teriam ido a uma agência da Previdência em Brasília para garantir o benefício da petista. Segundo a revista, o processo foi concluído na hora, mesmo sem todos os documentos necessários. Dados do INSS mostram que os brasileiros que estão com toda a documentação regular esperam pelo menos 90 dias para isso. Carlos Gabas e a ex-secretária receberam uma sanção administrativa e Dilma deverá devolver R$ 6.188, referentes a um mês de salário que teria sido pago irregularmente pelo INSS. Ela está recorrendo da decisão. E o juiz federal Sérgio Moro negou agora há pouco o pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender os interrogatórios relativos à ação penal que investiga se a doação de um terreno em São Paulo e a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo foram propina da Odebrecht para Lula. Os advogados do petista alegaram que alguns documentos anexados ao processo não tinham indicação legal de origem. Mas o juiz de Curitiba entendeu que a alegação da defesa de Lula carece de base legal. A Assembleia Constituinte da Venezuela, composta por apoiadores do presidente Nicolás Maduro, anuncia que vai assumir as competências legislativas do Congresso. Os integrantes da Assembleia Nacional não reconheceram a decisão. O decreto aprovado diz que os constituintes chavistas poderão aprovar leis voltadas diretamente a garantir a preservação da paz, da soberania, do sistema econômico, dos bens do Estado e dos direitos dos venezuelanos. A decisão foi anunciada após deputados opositores boicotarem uma reunião com representantes da Constituinte. O prefeito de São Paulo, João Dória, demitiu hoje o secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto Natalini, do PV. Segundo a reportagem do jornal Estado de São Paulo, atritos envolvendo projetos e fiscalizações ambientais na cidade motivaram a demissão. Aliados de Natalini disseram ao Estadão que o secretário denunciou à Controladoria Geral do município a existência de fraudes nas licenças para viabilizar edificações em desacordo com a lei. A medida teria desagradado empresas do setor imobiliário. Ontem, a Controladora Geral do município, Laura Mendes de Barros, foi demitida. Natalini disse que não iria comentar a decisão de Dória. Em quase 8 meses de gestão, este é o 4º secretário que sai do cargo. Natalini deve reassumir o mandato de vereador na Câmara Municipal, para o qual foi eleito em 2014. Apesar da diminuição da chuva nesta sexta, ela deve continuar, mesmo que mais fraca, durante o fim de semana. E devemos aguardar mudanças no tempo para a semana que vem. Luciana Magalhães traz os detalhes para a gente. Aqui na capital teremos um fim de semana instável, mas com temperaturas agradáveis. Mas uma mudança radical é esperada na segunda-feira com a chegada de uma frente fria. Amanhã, período de sol e céu nublado com chuva a qualquer hora e máxima de 24 graus. No domingo, pancadas de chuva à tarde, sendo que à noite a chuva fica mais forte, máxima também de 24. E na segunda, o tempo muda de vez, fica chuvoso e a temperatura despenca com mínima de 12 e máxima de apenas 16 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até a segunda, junto. Até a segunda, Gabriel. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Segurança é coisa séria. Tire suas dúvidas com os melhores profissionais do mercado no programa Seguro. Todo domingo, 8h30 da noite.